Amém? Amém? E outra coisa antes de começar, o pastor fez vocês proferirem aquelas palavras de bênçãos antes do dízimo. Gente, isso tem um poder enorme sobre a vida de vocês. Palavra dita cientificamente geram coisas aqui dentro do seu corpo positivas, assim como palavras malditas geram coisas ruins dentro de você. Isso cientificamente, se a gente for ler a palavra, a própria palavra relata sobre o poder da palavra, da língua. Então, que vocês, quando o pastor fala proferir, meu irmão, profere sobre a sua vida essas bênçãos, porque Deus está inclinado para ouvir os seus. Amém? Amém. Vamos falar de Neemias. Eu estou com recém-nascido em casa, lá em Santa Catarina agora, né? E eu não estava conseguindo ler a Bíblia, né? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou ler essa Bíblia? Como é que eu vou preparar essa mensagem? E aí, graças a Deus, eu descobri que o aplicativo da Bíblia, ele lê para você. O áudio, ele lê a Bíblia para você. E aí eu fiquei minando meu filho ouvindo Neemias. Então a mensagem foi toda preparada junto com meu filho, no meu colo. E aí quando dava, eu anotava algumas coisas. Então eu li todo o livro, eu fiz um resumão aqui de cada capítulo. Eu vou pedir para vocês fiquem de pé, só mais um pouquinho, porque é um pouco grande. Eu não quero que ninguém durma. Eu vou tentar aqui. Mas, depois eu envio o resumo lá para o grupo da igreja no WhatsApp, mas eu vou ler só Neemias 6, 3. Capítulo 6, versículo 3. Eu vou ler só esse, e aí eu vou tentar resumir, para não ter que ler todo o resumo dos capítulos aqui, senão vai ficar muito extenso. E aí eu vou tirar as lições, tanto boas quanto ruins, que Neemias nos alerta. Esse livro de Neemias nos alerta. Amém? Todo mundo está lá? Amém. Eu gosto de ler a Bíblia aqui porque aqui é uma igreja que tem IBD. Igreja que tem IBD gosta de ler a Bíblia. Amém? Amém. Então vamos ler a Bíblia. Diz assim Neemias 6,3: Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando uma grande obra, ou para quem está na NVI, um grande projeto, e não posso descer, porque parar a obra para encontrar-me com vocês. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, todas as vezes eu dei a mesma resposta. Amados, podem se sentar. Deixa eu contar um pouco, eu vou contar lá de Neemias, tentar falar da história toda, do livro inteiro, não é só do capítulo 6, é de 1 a 13, tá? Então você depois que quiser ler a história de Neemias, é bênção pura. E eu comecei a ler Neemias, e a história é basicamente assim, eu vou tentar resumir aqui, claro que eu vou deixar passar muitas coisas que é importante que vocês leiam para vocês serem mais cheios de Deus do que essa mensagem aqui, amém? Neemias, ele era copeiro do rei. Então vamos lá, o que é o copeiro? O copeiro é aquela pessoa, se a Brenda é a rainha, eu antes de dar qualquer coisa para ela, eu tenho que experimentar na frente dela, porque se estiver envenenado, quem morre é quem? Copeiro. Amém. Então o copeiro era um prestador de serviço para o rei. E ele não era daquele povo. Ou seja, ele foi tirado do povo dele e feito copeiro. Ele estava trabalhando para o rei de outra nação. Gente, imagina você ser uma guerra acontecendo no Brasil, pegar a irmã Amadinha, botar lá na Rússia para servir de copeiro. E aí a irmã está lá de copeiro, não fala a língua de ninguém, mas está lá se enrolando, tentando sobreviver. Então não é um momento, talvez, ali tão, vou dizer, confortável para Neemias ali. Só que Neemias soube que a sua cidade, né, no caso da Amadinha, o seu Brasil, estava em guerra, estava destruída. Aí Neemias falou, poxa, ele orou, né? No capítulo 1 tem uma oração de Neemias, e aí se apresenta ao rei para entregar
que a palavra de Deus diz que a mão do Senhor era com ele. Então, isso aí muda tudo. Neemias chegou ao rei, o rei viu que ele estava triste e falou: o que aconteceu, Neemias? Você não está doente? Isso só pode ser tristeza do coração. E Neemias foi falar: olha, meu povo está nessa situação, está passando por isso e tal. E aí ele falou: o que você quer, Neemias? E Neemias, a palavra diz que ele orou antes de falar. Amados, o que eu acho lindo aqui é a dependência que Neemias tem com Deus, e que nossas vidas precisamos ter essa dependência. E hoje, para depender, o irmão Renan, fico muito feliz de ver ele ensinando, é muita bênção, aprendo muito com o irmão. E ali, eu não tenho que falar com ele, estou emocionado. Eu estava falando. Isso, dependência de Deus. E aí ele estava falando na EPD dele, que a dependência, tá? Eu não quero colocar a palavra não, é dependência de Deus que a gente tem que ter. Mas se a gente levar para entender melhor sobre o reconhecimento que Deus é contigo, é claro, segundo a palavra dele, se você entende que Ele é com você em todos os momentos, seja nas felicidades, tristezas, lutas, isso é dependência de Deus. E Neemias tinha essa dependência de Deus. Então ele orou. Só que Neemias, ele não foi de mão vazia. Ele foi com um plano. Neemias planejou, Neemias se organizou e falou com o rei: eu quero ir lá no meu povo reconstruir a cidade. Agora você imagina, Rússia ataca o Brasil, destrói todo o Brasil. Tia Neia, a pastora Ivaneide é levada cativa, a missionária Pinha também é levada cativa. E aí, as irmãs, a pastora e a irmã falam para o rei: a gente quer ir lá na nossa terra, refazer tudo. Que inimigo ia deixar alguém fazer isso, gente? Mas o que era com Neemias? Fala comigo, a mão de Deus. E aí o rei falou: Neemias, você pode ir. E aí, na hora falaram: mas me dá um prazo. Neemias já tinha prazo. Ele: tal tempo. E foi. E aí Neemias fez todo um planejamento, pediu cartas, pediu não sei o quê, pediu mantimentos, pediu um monte de coisa e foi ao caminho. E aí deixa eu tentar resumir mais ainda, para não levar mais tempo. Neemias chegou lá para fazer a obra, a grande obra, o grande projeto. E é claro que teve gente contra. Teve gente que não gostou, falou: não, ele não vai reconstruir isso não. Ele vai reconstruir, vai querer se revoltar e atacar a gente. A gente destruiu, eles vão reconstruir, vão atacar a gente. Não. E aí tentaram, gente, mas tentaram de tudo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu já vou entrar daqui a pouco. Mas no final, Neemias conseguiu acabar a obra. Já indo lá no final, Neemias conseguiu acabar a obra, com toda a dificuldade que foi. Ele teve que deixar a gente uma mão na espada e uma mão trabalhando na obra, para você ter noção do período que eles corriam ao redor. Então eles eram o tempo todo ali vigilantes e tudo mais. Mas o mais interessante da palavra de Deus que eu vi ali em alguns versículos foi: e eles construíram os muros e consagraram. E eles construíram as portas e consagraram. E eles construíram, consagraram. E construíram e consagraram. Amados, é incrível como Neemias, no final de toda a obra, eles consagraram tudo a Deus. Ele chamou o povo e falou: gente, lembra lá dos nossos antepassados, o que aconteceu? Por isso que a gente foi destruído, porque Deus permitiu. Mas se nós voltarmos à presença, como se fosse isso, falando, a presença de Deus, Deus estará conosco. Sabe por que ele sabia disso? Porque ele lá na terra estrangeira falou com um rei de outro povo. E, gente, era impossível aceitar isso. Um rei inimigo aceitar que você reconstrua o teu país que eu dou com você. E ele concedeu, ele falou: meu irmão, a mão de Deus está sobre nós. Então, se nós obedecermos a Deus, se nós meditarmos na palavra dele, se nós estivermos na presença dele, ele estará conosco. E aí ele tirou todo. Vocês aqui saem da terra, vocês não são um povo, vocês
outro Deus sai. Está casado? Sai! Entendeu? Ele jogou tudo no chão. Você não se junta com esse povo, não. Gente, aqui é só a gente agora. Agora só quem vai adorar o Deus do Deus, Deus eterno. Só quem adorar ele vai ficar aqui. Ele fechou o céu, fechou as brechas, fechou tudo, pum. E antes de voltar, porque ele tinha um prazo, ele era um homem de palavra, um homem de Deus, amém? Ele falou para ele: eu preciso voltar. Ele deixou tudo organizadinho, a gente não deixa misturar com o povo, não deixa isso acontecer, não deixa aquilo. E pediu para os sacerdotes ainda confirmarem. Todo mundo não. Pum. Vamos sacar daqui, estamos. E ninguém saiu da terra. Mas o que eu acho mais interessante aí, eu vou pular aqui para os aprendizados. Eu trouxe reflexões. E o tema da mensagem é: eu estou numa grande obra. Repita comigo. Eu estou numa grande obra. Amado, se você acreditar que você está numa grande obra, a sua vida vai ser diferente. Porque não é uma grande obra de um prédio, de um carro, de um, sei lá o que, de um colégio. Estou falando da obra do Senhor Deus. Eu estou falando do reino de Deus na terra. Então, se você está nessa grande obra comigo, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Você está numa grande obra. E o que eu aprendo aqui com Neemias? Primeiro, seu estado atual, ele era copeiro, não determina seu fim, e sim o tamanho da força que você precisa ter. Então vamos lá. Seu estado atual não determina o seu final, mas sim o tamanho da força que Deus te chamou para ter. Você compreende isso, irmãos? Neemias era um copeiro e ele precisou enxergar o que ele queria. E ele teve uma visão ali: poxa, eu preciso reconstruir Jerusalém, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Falou com o Pai Eterno, organizou, planejou e se direitou para essa visão. Outra coisa, seja temente a Deus e a mão dele será contigo, porque tudo é sujeito a ele. O rei foi sujeito a Deus. O rei adorava a Deus? Não. Mas ele foi sujeito a Deus? Foi. Sabe por quê? Porque é um Deus que tudo está debaixo da mão dele. Todos estão debaixo da mão dele. Ah, mas meu patrão, mas meu... Irmão, viva uma vida com Deus. Busque santidade. Todos estão sujeitos a Deus. Vamos lá. E aí, antes de continuar, eu vou para os aprendizados que a gente precisa discernir das táticas do inimigo. Neemias é um livro muito interessante, porque ele ensina como o inimigo ataca a gente. Primeiro, afronta direta, porque nos primeiros capítulos eles vão direto na cara de Neemias afrontar Neemias. Palavras duras para Neemias. Neemias venceu. Então você vai ser afrontado quando você se posicionar para a obra do Senhor. Amém? Quando você falar: poxa, eu quero estar na célula, eu quero estar na EPB, eu quero estar nos fundos, eu quero estar no evangelismo, eu quero estar na cozinha, eu quero estar, seja onde for, na obra do Senhor, você vai ser afrontado na cara. Esse é o primeiro ataque do inimigo, vai ser na tua cara. Você não faz nada. Não, mas você nunca me viu aqui, não. Não, mas você, irmão, ele só vai usar a gente de fora da igreja. Claro que não, gente, todos nós somos sujeitos. Eu posso dar palavras que não vêm de Deus para alguém. Eu posso estar num dia mal e falar uma palavra feia para alguém. Mas não fique triste comigo, não fique triste com o irmão. Tem discernimento, irmão. Nossa luta não é contra uns aos outros, nossa luta é contra a potestade. Amém? Então vamos lá. Primeira forma direta. Segundo, mentiras. Eles começaram a mentir, ó. O rei falou que vai vir destruir tudo, e ficou sabendo que está montando aí. Ó, vai acontecer isso mesmo. Então, você vai ser afrontado, vão
vão mentir sobre você. Se você tiver vendo isso acontecendo, amém, continua no grande obra, não pode parar. Lembra que Neemias falou, fala também, eu não posso parar, estou numa grande obra. Terceiro ataque. Aí ele pega abaixo. Ele faz contenda entre o próprio povo. O inimigo não conseguiu atingir. Ele não conseguiu atingir a irmã Bianca, não conseguiu atingir o irmão Vitor. Ele precisa então criar alguma luta entre a Johanna e a irmã Gisele e a irmã, a pastora Ivoneide. Ele começa a criar coisas para que a gente se divida. Para que eu chegue ali, ó, mas ali, ó, já era. E aí quebra. Mas se o povo resistir, se a gente repreender a fofoca e falar, não, eu preciso orar pelo meu irmão, vamos lá. E aí tem uma palavra que diz que machuca muito. Porque quando chega uma fofoca, eu falo, caramba, lascou. Porque a palavra de Deus fala que se você é participante, você tem que ir lá agora resolver. Oh, que droga! Que isso, Senhor? É muito duro. Então, quando vem a fofoca, eu falo, eita, agora está sobre minha responsabilidade. Poxa, Diana, já que tu me contou, vamos lá no pastor da série falar com ele. Vamos lá, eu e a Diana. Ô, pastor, a gente ficou sabendo disso. Pelo amor de Deus, pastor. Gente, só que qual é o problema? Quando a gente não está vigilante, quando a gente não está focado na grande obra, a gente faz o quê? Chama a irmã Bia para contar. Irmã Bia, pastor Zé, chama a Madinha. A Madinha! Irmão, cria um zum. Entenda que o livro de Neemias, além de dizer as coisas que a gente precisa se atentar para a grande obra, ele também diz como é a linguagem. Então ele já falou, afronta direta, mentiras, contenda entre o próprio povo, e aí vem a quarta. Se não rolou, esse povo, toda vez que vinha uma fofoca, repreendia ou resolvia. Não está dando certo. E não deu certo para o povo de Neemias. Porque eles estavam focados no quê? Amém. Aí veio as armadilhas para liderança da igreja. Se coloca de pé aí, por favor. Todos que são líderes em algum setor da igreja. Aí, meus irmãos, a quarta é com esse povo aí. Eles não conseguiram uma afronta direta com o irmão aí, não conseguiram mentir, a mentira não rolou, a contenda não rolou, então vamos para a liderança. Sabe por quê? Porque se o inimigo derruba a irmã Diana, a irmã Elizabeth, a irmã Iranilva, enfim, cada um de vocês, muita gente se enfraquece, infelizmente, porque o foco não está na grande obra, está nos irmãos. Mas isso é um processo de maturidade, que a igreja precisa entender que eles também são pequenos e dependentes de Deus. Vamos estender nossas mãos para a liderança da igreja agora. Pode ficar sentado mesmo, só estenda sua mão para eles. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, porque a tua palavra abre os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso entendimento. E Deus, essa igreja, a igreja viva, está numa grande obra. Senhor, não permita que eles percam o foco, Deus. Senhor, toma a liderança dessa igreja na tua mão, reveste eles com a tua armadura. Livra-nos de todo mal, Pai. Livra essa igreja de todo mal, Deus. Que eles não sejam, Deus, multiplicadores de dores e fofocas, mas multiplicadores de exortação, Deus, de amor, de carinho, de união, em nome de Jesus, Deus. Senhor, vai por detrás, vai por diante, protege a família, a casa, protege a mente deles, Deus, protege o coração deles, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aplauda essa liderança da minha Deus. Glória a Deus. Então, gente, lá em Neemias, o que aconteceu? Eles foram dois líderes. Tentaram armadilha. Mas Neemias, tem uma carta do profeta para você ir lá falar com o fulano. Eu não posso parar. Eu estou numa grande obra. Pode dizer. Mas Neemias agora é um outro profeta. E o fulano e o ciclano, eu não
não posso parar. Eu estou. Então vamos ver a fofoca, você fala, irmão, a gente está numa grande obra, vamos ter que resolver. Caramba, irmão, não botou uma sala, pode brigar com o irmão. Aí você aproveita para brigar com o irmão. Mas que a gente não prolongue isso, que a gente acabe com isso, porque a palavra de Deus tem poder. Amém? E aí, gente, não rolou com a liderança. Eles agora é o medo. Vamos botar medo. Começaram a botar, ó, está o exército vindo aqui, está isso, vai acontecer isso. Vamos botar medo no povo. Ou dos líderes ou do povo. Aí tanto faz. Aí agora eu peço a liderança, estenda sua mão para a tua igreja, bota aí para o lado, para trás, só a liderança. E vamos orar para a igreja. Pai, toma Deus a tua igreja, Deus, irmão. Toma cada irmão aqui, Deus. Porque eles são tão importantes como cada um desses líderes aqui nessa casa. Senhor, somos um povo só, Deus. Senhor, não há diferença entre nós. Só pedimos a Deus que nós sejamos iguais em estar na grande obra. Usa a tua igreja, que eles não venham parar nas afrontas, que eles não venham parar nas mentiras, nos lançamentos de medo sobre a vida deles. Encoraja o teu povo, para que eles possam continuar na grande obra e fortalecer a liderança dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Paulo essa igreja aí. E aí, não rolou. Tentamos botar medo lá no Vitor, não foi, irmão Vitor. Está fechado com o JC que fala. Esse aí, já chegou brincando. Está fechado com Jesus Cristo. Não conseguimos. Aí vai pro Didi. É o suborno. É aquela oferta irrecusável. Pastor, é aquela oferta, pastor Senhor, que não dá para recusar, pastor. É aquela que tu pediu a Deus. E a gente precisa vigiar e orar. Porque nem tudo que vai encher o bolso vai encher o coração e a mente da presença do Pai. Então, se a tua mente e teu coração não vai ser cheio de Deus nesse lugar, nessa oferta, nesse emprego, nessa empresa, nesse empreendimento que você está querendo empreender, repreende e ora e vigia. Satanás, o inimigo, vai querer nos comprar. Só que foi pago um preço inimaginável por nossas vidas. Satanás sabe que ele não pode nos comprar. Mas ele é o pai da mentira. Então ele vai lançar mentiras e ele vai querer te comprar. Ele vai falar com você, poxa, você está precisando, né? Faz isso aqui para mim. Mas isso não está conforme o que Deus... Será que Jesus faria isso no lugar? Não. Então, poxa, não dá. Então isso não está errado. Está fugindo do princípio que Deus nos ensinou, que Deus trouxe a minha vida. Eu estou numa grande obra. Não vai dar, não. Eu estou numa grande obra. Amém? E aí, por último, então se não rolou, mexeu no teu bolso, conseguiu aquele emprego, que agora você não precisa, não dá mais para ir para a igreja, agora já era, não dá para ir para nenhuma igreja mais. Vê, faz sentido? Será que é só um momento? Será que... Não, poxa irmão, mas esse emprego aqui é só esse tempo, está tudo mais, você te faz no coração, amém. Mas me sobrevive, então faça uma célula, faça algo. Não deixe de buscar o Senhor, não deixe de estar unido com o corpo de Cristo. A gente falou hoje, né, do meu irmão, se eu bem, a salvação individual. Todo mundo fala isso, salvação individual. Sim, quando você se encontrar com Deus, vai ser você e Deus. Mas aqui na terra, o conviver é um corpo. Quando a gente fala de salvação, recebe aí, quando a gente fala de salvação, salvação tem dois níveis, tá? O primeiro é a aceitação do Pai no julgamento. Essa é individual. Essa é só você. O pastor Juanito ora por mim. Sinto muito. Essa é só você. É Jesus, é Jesus.
corpo. Não existe salvação individual, você sozinho na sua casa. Então, quando alguém fala salvação individual, você lembra, vamos dividir em dois pedaços a salvação? Existe o juramento, esse é individual. Mas o bom viver, meu irmão, Deus escolhe você. Porque a palavra diz que nós somos corpo e Deus ele olha para a igreja. Então, se você está na terra, quando você fala salvação individual, lembra que é só quando você estiver lá sentado, olhando para o Papai do Céu. Aí é individual. Mas a salvação é para a igreja do Senhor. E quem não estiver na casa, e eu digo não esse lugar fixo, mas na presença de Deus, unidos com os irmãos, seja aqui, seja onde eu estou, amados. E aí, por último, do ataque da afronta, eu já vou voltar para as boas notícias, mas é importante a igreja saber discernir o ataque do inimigo. A igreja não pode fechar os olhos, porque o inimigo tem tentado fazer com a casa e os irmãos. Amém? Porque o que a gente não conhece, a gente despreza e a gente acaba abrindo brecha. Mas o que a gente conhece, a gente fala. Ih, caramba, o irmão falou sobre a fofoca, lascou agora. Agora o irmão falou, caramba, o pastor pegou sobre isso, agora eu sei. O último é, na palavra diz que eles fecharam todas as brechas. E o inimigo, ele tenta abrir brechas após a sua conquista. Como assim? Meu irmão, ele te afrontou, mentiu, tentou dividir você da família, da igreja, fez armadilha para a liderança, não mandou para a igreja, subornou, tentou te comprar. Aí ele fala, não vou deixar a Diana ter sucesso. Eu não vou interromper, porque eu não estou conseguindo interromper. A Diana focou numa grande obra. Eu realmente não estou conseguindo, então eu vou deixar ela concluir. E aí a irmã Diana conclui a grande obra ali, né? A grande obra, na verdade, a gente só conclui quando estiver com Deus. Mas eu digo, terrenamente, ela faz, sei lá, abriu uma empresa, foi bem sucedida. Glória a Deus, amém? A irmã Diana abriu uma empresa, foi bem sucedida, começou a contratar a gente para trabalhar para ela. Aí ele fala, pronto, agora é minha vez. Diana, está tudo bem, você é vencedora, você é mais que vencedora, Diana. Diana, você é isso, você é top, você é estrela de Davi. E a Diana, empresária, renomada, eu esse povo, eu estou isso, e aí vem o quê? Volta tudo para isso. Sabe por que eu falo tudo no início? Porque o Espírito Santo vai te encontrar de novo e falar, é isso, talvez ele nem te tire, tá? Muitas das vezes, Deus ele não tira a tua riqueza, não tira o teu pedestal. Porque eu oro para que se alguém neste lugar, chegar nesse lugar, que Deus repreenda aqui na terra. Porque muitas das vezes a justiça é feita só quando você vai de cara com ele. Então, irmão, agradece a Deus e tem alguém batendo no seu ombro e falando, poxa, eu posso falar com você, no amor do Senhor? Você tem estado e você está orgulhoso. Poxa, irmão, aquela mentira a gente descobriu. Irmão, isso, dá graças a Deus quando você tem uma repreensão. Porque isso vale ouro. E nessa sociedade dos dias de hoje, está sumindo. Ainda mais no povo brasileiro, a gente tem muito medo de falar. Eu tenho muito medo de falar com o Vitor, que ele fez aquilo ali, poxa, ele precisa parar. Mas em amor, a gente precisa aprender em amor. Olha e fala, irmão, poxa, irmão, quem sou eu para falar de você? Eu não estou falando de você, eu estou falando dos seus atos, porque a igreja é um corpo só e a gente precisa se ajudar. Você é filho de Deus como eu, você é tanto como eu, eu não sou melhor que você. Ora por isso, eu estou reparando isso. Tá bom? Ora por isso, vê se faz sentido na sua vida. O pastor nos indicou isso hoje como instrução e eu compartilho com a igreja. Amém? Então aprendemos a discernir, agora não vamos Deus. Aprendemos a discernir as estratégias do inimigo. Se você anotou, amém. Dá a relembrada que é o passo a passo aí que Neemias nos mostra. Voltando para os aprendizados a favor de que Neemias traz para a gente, então leia o livro de
falei, seja temente a Deus, ele será contigo aqui. Se prepare para o processo, o inimigo estará ao derredor. Seja firme e constante, 1 Coríntios 15:58. Seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, pois o trabalho do Senhor não é em vão. E aí, quando fala de processo, eu lembro muito da lagarta e da borboleta. A lagarta, ela vira a borboleta, mas para virar uma borboleta, ela tem um esforço. Ela tem que, eu não sei exatamente o que é, mas ela fica tipo chupando o caule lá da árvore, sei lá. Ela fica chupando o próximo lá da árvore, dos galhos, e aí isso vai se formando uma crosta dela dura, e ela tem que continuar tempo ali fazendo até fechar um casulo, e depois desse casulo passa um tempo, ela virou a borboleta. O que é delicioso? Porque a gente vem na terra como lagartos. A gente vem se arrastando. A gente vem com a cabeça aqui no terreno, no mundo. A gente vem com os pensamentos mundanos. Até que o Senhor nos encontra. E aí nos mostra os nossos pecados. Nós nos arrependemos, porque sem arrependimento não há salvação. Nós nos arrependemos, nos entregamos a vida a Ele, e aí começa o processo do casulo. Mas dói demais. Dói, porque tu tem que fazer um esforço para ficar em casulo. Olha, tesouro, nada a ver. E aí a gente começa, caramba, isso está errado, isso eu tenho que quebrar essa crença que eu tive por muitos anos, tem que mudar isso e aquilo, o Senhor está falando comigo. Só que lagarta gosta de lagarta. E aí a lagartinha está lá na grande hora, vem outra lagarta, vamos aí rapidinho comigo. Realmente ele está muito cansado, sabe? Deixa aí contigo. Quem para a grande hora? Amados, vai ser engraçada essa palavra, mas é só no sentido figurado. Que você seja uma borboleta. Que você seja uma borboleta no sentido de não pare a grande obra. Porque a palavra dele, se você crê que a palavra dele é real, ele vai voltar. E quando ele voltar, irmão, já vem sozinho aqui, ó. A natureza nos ensina, gente. Cuidado com as lagartas, que elas vão querer que você seja lagarta. Mas Deus te chamou para uma grande obra. Não, irmão, não para. Vai doer, vai parecer que não está contramão, vai parecer que não está nada a ver, que você está desadequado. Vão te chamar de conservador, vão te chamar de tantas coisas. Mas não para a grande obra, amém? Vamos lá, deixa eu avançar aqui para a gente. Tenha segredos com o pai, intimidade. Neemias não saiu falando o plano dele para todo mundo, tá? Foi só direto ali, ó, eu preciso ir lá. Aí ele, pode ir. Então, eu preciso disso. Tá bom. Aí, mas isso. Tá bom. Então assim, Neemias já foi preparado, porque quando apareceu a oportunidade, ele estava pronto. Então organiza a sua vida. Se você não tem um planejamento, olhando pelo menos 5 anos da sua vida à frente, ou 3 anos, 1 ano à frente, tem alguma coisa errada com a tua vida. Então para, senta e olha e fala, o que eu quero para a minha vida com Deus? Vou botar uma meta esse ano, vou evangelizar uma pessoa por mês, ou uma no ano, ou 2 no ano. No meu emprego eu quero ganhar tanto, quero subir tanto, porque eu vou ajudar todas as pessoas, você melhor. Faça um planejamento olhando em 5 anos para frente, o que eu quero para a minha vida? Eu quero em 5 anos para frente só fazer um planejamento do reino de Deus. Não faz. O que eu quero para essa igreja? Eu quero ver essa igreja com 500 membros. Eu quero ver essa igreja falando de abrir uma filial em, sei lá, Santa Catarina. Eu quero ver essa igreja, nossa, tem um corpo aqui de membros, diáconos. Eu quero ver, façam planos de liderança dessa igreja. Olhem para o que vocês querem alcançar e se estruturem para alcançar. Se posicionem para se alcançar. Porque quando a gente não tem um plano, qualquer coisa serve. Qualquer número serve. Tanto faz o pastor recebe faltar hoje ou não. O Vitor falou, mas ele vir mês para frente, tudo bem. Quando você tem um projeto, irmãos, estamos com um projeto aqui de
ser importante. Todos vocês, todos vão ter que dar X. Amém? Amém. Passando para o próximo. Esteja próximo de pessoas que te acrescentam. Esse eu não preciso nem explicar. Consagre tudo a Deus. Amados, a gente traga muito isso. Eu digo por mim, tá? Eu agora, depois que eu li Neemias, é a segunda vez que eu li. Antes que meu filho nascer, eu fiz o estudo de Neemias. Aí meu filho nasceu, eu li por ano. E eu estou assim, nesse livro toda hora, repetindo ele. Porque toda hora sai uma coisa nova. E eu achei muito lindo, que tudo consagrado. E aí eu falei, caramba, é isso. Então, tudo. Eu tenho esse aprendizado graças à palavra de Deus, que nos ensina isso. Mas muitas das vezes eu esqueci. E aí depois eu comecei, não, tudo agora, tudo. Aí eu, graças a Deus, comprei meu primeiro carro agora. Eu falei, quando eu entrei no carro, mas eu olhei aquele carro. Eu acho que o pessoal da loja deve ter falado, meu Deus, será que o carro deu problema? O cara entrou, o carro não entrou. Mas eu fiquei olhando ali, gente, assim, é Deus, carro, e é isso e aquilo, Deus, aquelas palavras que o pastor falou, mas tem que ouvir com fé, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Até para você mesmo. Então o que eu estou pregando aqui é tudo para mim. Então consagre tudo. Acabei de, sei lá, arrumar minha casa. Senhor, consagra a minha casa a Ti. Que essa limpeza continue para sempre. Aleluia. Esse é o meu sonho. Consagra, gente. Eu e a minha esposa, a gente está na consagração, meu irmão. Que a gente está consagrando. Senhor, consagra essa comida agora. Nosso filho, meu Deus do céu. Nosso filho está sendo consagrado assim, gente. Cada mamada, tá lá mamando, tá vendo? Senhor, consagra a vida do meu filho, que seja isso, que isso. Eu estou lá também, quando ele está comigo. Senhor, consagra a vida do meu filho. Amados, consagrem tudo ao Senhor. Aleluia. Meu emprego, Senhor, vai no banheiro ali. Eu ia demais meu emprego das empresas. Ai, Pai, consagre esse emprego aqui. Que eu venha ser um profissional, sabe, diferente. Que as pessoas venham me valorizar e eu venha crescer. E é claro, fazer por onde também. Mas consagre tudo a Deus. Neemias consagrou tudo a Deus. Sabe por quê? Porque eu vou te falar, gente. Neemias já construiu muros de Jerusalém. Alguns irmãos foram em Jerusalém e viu que o muro é grande, não é grande? Hoje a gente tem canhão, tem um monte de coisa. Tem de guerra, é mais fácil quebrar um muro. Mas antes era arco e flecha e espada. Meu irmão, Neemias construiu aqueles muros. Ele poderia falar, agora fecha as portas e vamos fazer o exército aqui. Vamos se revoltar, vamos atacar, a gente tem poder, a gente é isso, a gente é aquilo. Lembra que Satanás não conseguia, foi não vou deixar Neemias conquistar, porque agora eu vou pegar ele no orgulho. E aí Neemias faz o quê? Consagra tudo ao Senhor. E ainda cumpre a palavra do rei, que eu vou aí voltou, serviu ao rei. E aí ficou sabendo que estava de novo, contendo entre os irmãos. Aí, poxa, rei, posso lá de novo, irmão? Chegou chutando tudo. Para com isso! Amém? Vamos lá. Para vocês almoçarem e não ficarem de fome. Faltam só mais 4 pontos. Eu vou ler rapidinho. Ore sem cessar, medite na palavra, vigie, porque as brechas que destroem grandes construções. Tá? Vou passar para o próximo, não preciso explicar esse. Segundo, consulte a Deus, você tem acesso direto. Ainda que um profeta fale algo para você, consulte A Deus. Sabe por quê? Porque em Neemias, os inimigos subornaram os profetas. E os profetas foram lá profetizar. Neemias, vai dar ruim, Neemias, vai dar ruim. Aí Neemias falou, obrigado. Se não vai dar ruim, era uma vez palavra, gente. Ele consultava o Senhor, ele falou, não vai dar ruim não, não vai dar ruim não. Chega de obra, não vai parar. Fala, eu estou numa grande obra. Vive, se prepara, que você vai prosperar. Aleluia! Amados, penúltimo ponto, já pode colocar de pé, para ninguém cansar
Penúltimo ponto. Confesse os seus pecados, mas eu vou ter uma vírgula, dê nomes para eles. Não adianta você falar, Senhor, perdoa meus pecados. Claro que adianta, não é assim. Mas eu estou falando, é mais eficiente você falar, Deus, Pai, eu menti ontem. Poxa, Pai, me perdoa. Assim que eu menti, meu coração pesou. Me perdoa, Pai. Pai, eu vi umas coisas que não era para ter visto, Pai. Botei meus olhos em coisas que não era para ter visto. Pai, perdoa, porque meu orgulho vai demais. Nossa, é difícil demais, Pai, para mim. Eu sou muito orgulhoso, Pai, tira isso de mim, quebra isso de mim, Pai. Pai, me ensina a perdoar, Pai. Oh, Pai, eu não perdoei, eu não pedi desculpa, eu não tive coragem de falar com aquela pessoa. Ah, Deus, me perdoa. Ah, Deus, poxa, Deus, perdoa aquela raiva, aquele grito que eu dei, fulano, ciclano. Dê nome, gente. Que o Senhor está prontamente para te ouvir, te perdoar. Quando a gente se arrepende, meu irmão, a festa dos céus. Agora, quando você não se arrepende, não há festa dos céus. Ver que o louvor tocando nessa festa, gente, é maravilhoso. Imagina se quando se arrepende, todo mundo lá, feliz no céu. Você se arrependeu, sem arrependimento na nossa salvação, amém? E por último, adore a Deus e faça propósitos com Ele. Seja um jejum, seja uma conversa diária, seja o teu plano que eu falei para você fazer um plano para a tua igreja, um plano para a tua empresa, um plano para a tua vida, um plano para a tua família. Faça planos aí, eu quero casar em tal ano. Faça planos. Pode falhar, tudo bem. Planos, olhem comigo, planos podem falhar. Planos podem falhar. Mas eu quero te contar. Quero te contar. Eu esqueci de falar para a gente, não. Continua. A mão do Senhor é comigo. E os planos deles não falham. Você entendeu isso, irmão? Os nossos planos, eles são falhos, mas se a gente não tiver planos, a gente não vai lugar nenhum. Então faça planos. Eu quero, sei lá, ganhar tanto, eu quero fazer isso, eu quero abrir uma empresa, eu quero evangelizar tantas vezes. Poxa, eu não consegui. Mas pelo menos eu não tenho como falar que não consegui e preciso melhorar. Agora, se eu não tenho plano, eu não consigo falar que eu estou ruim, eu estou bom. Eu estou mais ou menos, eu estou a média, como todo mundo. E a média é o que? É lagarto, né? Ninguém quer ser lagarto.